Então, boa noite, pessoal, a todos e todas. Eu sou Adriana Nóbrega, professora da PUC, do Departamento de Letras aqui da PUC Rio, e eu tenho aqui a grande honra de abrir não só essa roda de conversa hoje, mas também toda uma série de 5 encontros, né, de roda de conversas, de rodas de conversas. Então, além de professora da PUC, eu também sou membro do grupo da Prática Exploratória do Rio de Janeiro já há algum tempo, né? A gente brinca, eu brinco, que eu sou a cria da Bebel e da Inês, com muito orgulho e carinho. E antes de nós começarmos mesmo a entrar na conversa e na troca de ideias e fazermos as nossas reflexões, eu queria dar para vocês alguns avisos e algumas informações. Primeiro dizer que, além do grupo da Prática Exploratória, né, nós tivemos muito apoio e temos uma parceria com o Departamento de Letras da PUC e com o curso de especialização em língua inglesa, né, da CCE, que é da Central de Coordenação Central de Extensão da PUC. Nós tivemos a ideia, né, de promovermos esses encontros com o objetivo de motivar uma reflexão, né, entre nós, membros do grupo, e vocês, e quem mais, enfim, depois assistir essa interação, essa roda, ela vai ficar gravada, eu vou falar isso daqui a pouquinho, né, e tentar discutir um pouco sobre temas atuais com o nosso olhar exploratório, né, e esses temas que estão presentes na sala de aula de ensino remoto, nesse momento tão diferente que nós agora né, nos encontramos. Então, hoje a gente vai falar, né, desse olhar exploratório para as questões atuais. Na próxima semana, sempre às quartas-feiras, todas as rodas vão acontecer às quartas-feiras, às 19 horas, né, as próximas 4 quartas-feiras, e então a roda 2 será sobre a sala de aula e seus afetos, depois teremos atividades em sala de aula, depois formação entre fronteiras, e por último, o que nós estamos chamando de uma conversa exploratória oficinada, que tem muita cara daquilo que a gente faz, e a gente não vai definir muito, que é justamente para que vocês fiquem curiosos, e quem quiser saber, vai lá, né, no último dia, que, se não me engano, acho que é 22 de julho, para conhecer o que a gente faz. Então, algumas informações um pouco mais burocráticas e administrativas. Eu não sei se todos vocês se inscreveram para os 5 encontros, para as 5 rodas de conversa. É necessário fazer inscrição a cada evento ou já ter feito para os 5. Quem quiser o certificado, né, precisar desse certificado, a partir das 8 horas, tem que colocar aqui no chat o nome completo de vocês. Tipo um presente com o nome completo. Não adianta só colocar agora. A CCE pede que seja após, de 8 horas em diante até o término. Tá? Como eu disse antes, a conversa vai ficar gravada e disponível no canal da CCE no YouTube, que se chama Educação Continuada da PUC Rio. E a gente incentiva e pede muito que vocês mandem as perguntas, os comentários, dúvidas, enfim, né, vários olás e tudo que vocês quiserem conversar com a gente está nessa modalidade que, apesar de termos aqui uma certa distância, nós podemos nos tornar próximos, né, via chat. E depois a gente vai ter um momento de reflexão conjunta que a gente abre para a discussão dessas perguntas. Tá? Então, nós temos 2 pessoas, a Mara e a Aline, que vão ficar pegando essas perguntas para que a gente depois possa, se der tempo todo, e se não algumas. Então, agora eu passo para a parte que mais me encanta, que é apresentar essas 3, né, esses três membros, as 3 membras, né, do grupo da Prática Exploratória do Rio de Janeiro, Inês, Bebel e Beatriz. Eu começo pela Inês e Bebel, que são professoras da PUC, mas elas são muito mais do que isso, elas são a prática exploratória. Então, falar da Inês e da Bebel, para mim, é com muito carinho que eu digo que Inês e Bebel, para mim, e eu acho que para todos nós que somos desse grupo, elas são a razão de ser da prática exploratória, elas são os nossos exemplos exploratórios de ética, de motivação e de crença naquilo que elas fazem, né? E eu acho que, acima de tudo, elas são pessoas que elas praticam aquilo que nós pregamos, no caso que elas pregam. Né? Então, se hoje o grupo da prática exploratória existe, é por conta da Bebel e da Inês.
E também é com muito carinho, né, que eu apresento a Beatriz Maciel, professora da FAETEC. Ela é orientanda de doutorado da Inês. E aí a gente olha para a Beatriz e a gente consegue ver na Beatriz um pouquinho de Inês, um pouquinho de Bebel, como uma exploratória, e muito da Beatriz, né? A Beatriz também já tem o seu jeito, o seu olhar, e traz grandes contribuições nas nossas reflexões, nos nossos encontros. Então, gente, é isso. Vamos fazer essa conversa rodar. E agora, então, é com vocês. Boa noite para todos. Boa noite, então. Chegou a minha vez de dizer muito obrigada à Adriana, sem dúvida, a Bebel, com quem, cuja parceria, amizade, colaboração e tudo, nada disso aconteceria. Com a Adriana, que tem sido, assim, nossa mais nova coordenadora, colaboradora, certamente desse evento de hoje, mas não dá nem para enumerar todos os ex-alunos, colegas, membros da prática exploratória que estão aqui. Eu já me emocionei com a fala da Adriana, se eu começar a falar nome por nome, estou muito emocionada, não vai dar nem para continuar. Então, é muita alegria ver essas carinhas todas de vocês. Acho que a opção de ficar assim no Zoom foi muito acertada, pelo menos para a gente estabelecer uma coisa que a gente queria desde 2, 3 meses atrás, que a gente está falando nisso, de ter uma roda de conversa mesmo, para matar as saudades, para falar de prática exploratória, do que a gente faz, do que a gente pensa. E a gente é a gente mesmo, porque não é só quem está falando aqui, porque todos, desculpa, já até o Christian já sabe a prática exploratória, né? Porque esteve aqui com a gente no Rio. A gente trabalha com isso no PIBID, na formação de professores na graduação, na licenciatura, no estágio, no PIBID, na residência pedagógica, em tudo que a gente faz, no mestrado, no doutorado, essas ideias estão formando a rede que é hoje a prática exploratória, que, como dizia um colega meu chinês, a prática exploratória não é um método, é um movimento. É um movimento, acho que quando a gente vê essas caras todas, e não sei quantos participantes nós já temos, a gente vê que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é um movimento. Para quem, sabe, não está muito familiarizado com esse conceito, com essa ideia, eu só queria dizer o seguinte, assim, em 2 palavras, que a prática exploratória, como eu estava dizendo um segundo atrás, não é um método, é uma forma de trabalhar. Vários aqui que já escreveram suas teses e dissertações já descreveram como uma forma de viver, de estar em sala de aula. É uma atitude, é uma postura, uma atitude, uma forma de ser e de estar. Então, a gente já vem fazendo isso, eu faço e refaço as contas, porque eu mesma não acredito que nós já estamos fazendo isso há 30 anos. Eu digo, não, tem algo errado, são 20. Aí eu faço a conta e dá 30, mais de uma vez dá 30. Porque começou, digamos assim, em 1990, quando o Jacob Wright, já aposentado, agora recentemente, da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, ele veio como consultor de um chamado curso de línguas, pode-se falar, aliás, cultura inglesa. Ele veio para dar consultoria, para ensinar, entre aspas, os professores a pesquisarem. Quando ele ia de filial em filial e de sala de professores em sala de professores, ele via com muita clareza que os professores já estavam investigando, pensando, se questionando, tinham muitas questões e que ele não precisaria ensinar nada. E aí ele começou a querer dar um nome àquilo que ele estava vendo, e depois, nos últimos 30 anos, o que ele disse mais de uma vez, o que ele fez, ele escreveu o que viu acontecendo nas salas da Valesca, de várias pessoas daqui, e das nossas conversas, e das leituras, e da participação que ele teve com nossos alunos também foram assim, foram os primeiros alunos, né, foram os primeiros alunos dessa idade assim, de 10, 11, 12 anos, adolescentes do mundo com que ele conseguiu conversar sobre essas ideias e, sobretudo, sobre futebol, sobre 1000 coisas. Sem saber português, hein?
Isso tem que ser dito. Então, sem me alongar mais, também, não sei, umas eu posso complementar. Desculpa, pode. eu posso complementar um pouquinho do que você está contando da história da PE, Inês? Pode. Porque eu acho muito interessante como a própria história da PE é coerente com as proposições e com os princípios da PE. Porque você tem um formador, o Albright, que até então era um formador de professores, era um nome que tinha uma certa potência aqui no Brasil, e que vem com uma ideia prévia, no Brasil e no mundo, e que vem com uma ideia prévia, né? Eu venho para formar esses professores, e quando ele chega e se depara com a realidade que ele está vivenciando ali, ele suspende um pouco esse lugar da autoridade para se colocar também como praticante da aprendizagem, né? Com alguém que pode aprender na convivência com aqueles professores. E que, dialogando com aqueles professores, ele constrói essa teoria, não do alto da sabedoria dele, que está ali também, mas juntando, dialogando o que ele sabe com o que esses professores sabem, e isso vai virando processo. Tanto que a prática exploratória ainda, né, ela permanece em construção, ela está aberta para o diálogo, né? Ela permanece assim. Eu acho muito bonito isso, esse lugar de construir junto, né? E com os aprendizes, que na época eram ainda alunos de 11, 12 anos, que muita coisa foi construída sobre o aprendiz, né? E discutido com esses aprendizes. Então, é uma construção, realmente. E a gente se sentia muito... A Bebel ainda trabalhava nesse colégio, onde ela era coordenadora, então ela mediava muito esse contato entre o Dick Albright, lá da Inglaterra, e essas crianças que iam lá dialogar com ele. Ele levava, né, a gente traduzia ou não, levava as ideias e eles conversavam, e ele acertava. E isso também é uma coisa que a gente queria muito mostrar aqui hoje e nas outras 4 lives ou webinários, é que é um trabalho inclusivo, como a Beatriz bem lembrou, é de trabalhar junto, de estar integrado, e nesse sentido que muitos e muitos daqui já participaram dos mais de 20 eventos que nós, do Grupo da Prática, já fizemos no Rio e em outros lugares, que já apresentamos em muitos lugares, mas no Rio já temos mais de 20 eventos assim, oferecidos e desenvolvidos, com muita presença de alunos. Mas sempre tem mais alunos do que professor, o que muito nos alegra. O Albright acha isso assim único no mundo, onde tem mais alunos que professores. E como vocês e quem é mais novo aqui para a prática exploratória já sabe e lembra dos nossos eventos, não dá para falar de evento da prática exploratória sem aquela ultra mega sessão de pôsteres. Então, para lembrar quem já conhece, quem já participou aqui na graduação, no mestrado, em vários momentos, doutorado, desses eventos, nós vamos fazer uma inauguração aqui. A primeira sessão de pôsteres online. E vai começar, vamos convidar a Bebel a fazer a primeira, depois a Adriana vai apresentar o seu pôster também clássico, e eu vou apresentar o da querida Valesca, que está por ali sentada no meio. E sempre... Bom, cada uma vai falar. Vou falar demais também. Então, vamos lá, Bebel. Então, eu vou... Então, nós estamos apresentando aqui um pôster que a gente gosta muito. Eu gosto muito desse pôster porque ele é muito interessante. A cola da professora. A questão do aluno, porque a professora pode colar e o aluno não pode. É muito atual. É uma questão de hoje em dia da sala de aula. Ainda, apesar desse pôster já ter mais de 10 anos. Então, vocês podem ver que os alunos, a história dele, os alunos viram que a professora tinha uma cola dela, que está aqui nesse papel branco aqui, que eles pediram para ela, onde ela tinha algumas superstições, porque eles estavam trabalhando com superstições. Então, tinha se quebrar o espelho, se derrubar um garfo, se vir um pássaro e tal, enfim.
E eles aí perguntaram para ela, então, você pode ter cola? Você tem a cola aí? Ela, pois é, discutiu sobre isso. Então, por que você pode ter a cola e nós não podemos, né? Então, eles fizeram esse pôster e apresentaram num evento em que vocês veem que tem escrito assim, aqui, check it out, quer dizer, sempre a integração do inglês, que é a professora Valesca, no caso, é professora de inglês. Depois tem lá, why can the teacher cheat and we can't? Então, por que ela pode e a gente não pode? Né? Vergonha! Né? Eles assinam aqui. Né? Então, a discussão é muito interessante, né? Porque é uma questão até hoje atual, claro, porque tem pessoas que podem quebrar algumas regras, como essa de colar, e outras não podem. Né? Onde é que fica isso hoje em dia? Né? Hoje em dia, será que isso está também trazendo a questão da desonestidade? Né? Porque há desonestidade na sala de aula ou na escola? A questão da corrupção, isso tudo passa por aí, é uma discussão aí interessante nesse sentido. Né? Enfim, a integração da aula acontece aqui, a aula de inglês integrada com a reflexão, os alunos integrados com a questão da professora, porque ela também ficou pensando, refletindo sobre isso. Né? Passa também uma outra questão que é bem atual, que é da confiança. Né? Será que, por que nós confiamos ou não confiamos no aluno? Porque o aluno se sente que há uma desconfiança em relação ao que ele pode fazer? Por que a professora também não recebe a confiança nem da escola, às vezes também dos alunos? Por que a escola não confia nos professores? Enfim, são várias questões bem atuais e bem da sala de aula, e às vezes até mais da instituição também, né? Que são muito interessantes e que têm a ver com essa discussão que os alunos propõem aí sobre a cola. Né? Eu posso colocar posso comentar uma coisinha, Bebel? Eu acho interessante também como, de novo, isso bagunça as hierarquias. Porque não é nem... além da questão de por que a professora pode colar e a gente não, é porque a cola da professora não é lida como cola. Ela é lida como consulta ao material. O que é lido como desonestidade é o gesto do aluno. E aí eu acho que entra também nessa construção que é mútua, que abre espaço para o desenvolvimento de todos, que a Valesca faz e que os praticantes exploratórios procuram fazer, a confiança desses alunos de mostrarem isso para a professora, porque eles também podiam ter guardado esse incômodo para eles. Isso, fazer disso uma questão a ser discutida em sala de aula é também um gesto de alunos que sabem que podem partilhar essa questão com a professora sem sofrerem sanção. Eles sabem que tem abertura para isso, né? A subversão faz parte da aula. É integrada na pedagogia. Até que é uma subversão controlada, claro, não é uma subversão total, mas é uma subversão das posições. Né? Esse pôster é muito interessante, porque também dá margem a uma discussão que também já aconteceu em vários outros pôsteres, que é sobre a democracia na sala de aula. Né? Um aluno de uma professora uma vez perguntou, professora, por que não há democracia nessa aula? E ela ficou assim, então vamos discutir isso aqui. E ele perguntou em inglês e depois passou para o português. E aí, vamos discutir isso aqui. E o aluno então disse, mas primeiro, professora, precisamos definir o que é democracia. Esse aluno tinha 12 anos. E aí houve uma discussão em sala do que é democracia para eles. Né? Quer dizer, são questões totalmente atuais e que são muito importantes para que o andamento dessa relação na sala de aula possa acontecer e que seja uma qualidade de vida na sala de aula, né? Mais interessante, mais respeitosa, enfim.
bem interessante nesse sentido. Bebel, Inês? posso acrescentar? Nós levamos esse pôster para a Inglaterra, até a Sabine, que está aqui presente também, minha doutoranda na época, e Clarissa, que eu já vi ali na plateia, e mais uma aluna, a Carol. Levamos alguns pôsteres, esse era um deles, e demos ele para as pessoas imaginarem a história do pôster, a narrativa por trás do pôster. Ninguém acreditou na Inglaterra, na Universidade de Leeds, que esse pôster tinha sido feito por alunos e que não tivessem sido penalizados ou sancionados por isso. Não coube na cabeça de, sei lá, 40 professores ingleses que isso pudesse ser uma situação. Então, tem muito, sim, de cultural, de Rio de Janeiro, da escola específica, do professor com quem isso se faz. Por isso que nunca a gente sempre procura não generalizar, porque tudo depende é completamente situado, depende do ethos, né, e das relações construídas naquela sala. Desculpa, Bebel, pode continuar. Não, eu acho que agora podíamos passar para o segundo e a Adriana podia mostrar o dela. Isso. Então, esse pôster, eu assim, elaborei esse pôster junto com alguns alunos, eles tinham mais ou menos uns 12 anos, esse pôster já tem algum tempo, isso é do começo dos anos 2000, talvez 2004 ou 2005, por aí, para a gente ver, eu estou dando a data para a gente poder ter uma noção do quão atual o questionamento e a reflexão que nós fizemos juntos, né, essa reflexão ainda é. Esse pôster, né, Life in the Future, ele enfim, foi criado a partir de uma unidade didática do livro que os alunos estavam trabalhando, e na ocasião eles teriam que trabalhar com o will, né, o futuro pelo will. E então a unidade oferecia a eles uns desenhos bem assim, eu diria um pouco toscos, né? E oferecendo o que seria a vida no futuro em termos de vida, né? O que seria a vida no futuro em termos de praticidade. Então, eles apresentavam tipo laser toilets, né? Vasos sanitários a laser, porque não haveria água, também identificação por olhos, né? Uma identificação ocular, e não haveria mais chaves, e também viagens virtuais, porque as viagens se tornariam muito caras. Então, é interessante ver que, mais ou menos nesse momento em que estamos, já temos, não na pandemia, mas no momento, né, do ano 2020, século 21, nós já temos essas viagens virtuais, nós já temos essa identificação, né, ocular pelos olhos e tal. E é curioso porque o livro dava isso como em 50 anos, e a gente tem isso em 10 anos. E aí, mas o interessante dessa reflexão é que quando os alunos se depararam com o que seria a vida no futuro dessa forma, eles começaram a rir um pouco, no sentido de que aquilo parecia um pouco impossível para eles, talvez, ou um pouco sem sentido. E um dos alunos falou assim, mas o teacher, né? O que será que a gente vai ser? E aí algumas pessoas alguns alunos foram colocando, o que a gente vai ser? Quando é que esse futuro vai chegar? Será que é 50 anos? O que vai acontecer? E aí foi muito interessante, porque eu coloquei essa grande interrogação, né, no quadro branco e fui anotando as perguntas deles. Então, as perguntas, na realidade, eu acho que aqui elas não estão muito claras, mas eram perguntas que não se relacionavam ao livro. Enquanto o livro tratava dessas questões mais abstratas, eles trouxeram questões muito pontuais para a vida deles, para a nossa vida, no caso, né, de todos nós. Então, eles fizeram perguntas do tipo, quem é você? O que vai acontecer? Aonde eu vou estar? E sempre com will, né? A ideia era trabalhar o will, porque era o que eles tinham que trabalhar na unidade. Então, eu fui trabalhando com eles essas reflexões, e chegou a ser algo, eu diria, filosófico, porque eles começaram a filosofar e a questionar esse futuro, e sempre com a pergunta, né? Will I be good? Why will I have to be good? Então, eu vou ser bom, por que eu vou ter que ser bom? E aí tinham questões mais simples, eu vou ser alto, eu vou ser baixo, eu vou ser magro, eu vou ser gordo.
Mas tinham questões muito sérias também. Eu vou ter comida, né? Will I have food? What will I eat? E, por exemplo, aonde eu vou dormir? E aí essas questões foram saindo, eu coloquei todas essas questões nesse quadro branco, eu copiei todas elas e na aula seguinte eu fiz tipo tirinhas de papel e eles organizaram esses questionamentos, essas reflexões como da forma que eles quiseram. E aí eles quiseram falar, olha, nós temos perguntas aqui que se referem a nós, a nossa casa, a nossa vida, a nossa escola, a nossa família e a morte, né? Eles também trouxeram questões ligadas à vida e à morte, como will I die? Né? When will I die? O que vai ser morrer também? Eles perguntaram what? Né? Aí eles botavam will depois. E aí tem uma delas que é a minha preferida, que é why is future important? Né? Então, ainda teve esse questionamento. Então, a partir dessa atividade, que era uma atividade, eu diria, burocrática, no sentido de cumprir um conteúdo gramatical, uma reflexão muito profunda surgiu de alunos, eu diria assim, novos, né, com seus 12 anos, para a gente ver que aluno e reflexão e filosofia não tem idade. É uma questão que os alunos eles têm um potencial enorme reflexivo, né, e contemplativo em relação à vida. Então, mais ou menos foi isso o que a gente fez, e esse pôster, eu acho que ele também se tornou um pouco assim, tradicional na prática exploratória. E eu diria que a gente pode ver aqui a integração, a gente pode ver o envolvimento de todos, né? E foi um momento bastante enriquecedor. E depois nós voltamos para o conteúdo gramatical, mas já tendo discutido esse ponto de uma forma muito mais significativa, uma forma muito mais genuína do que era esse futuro e até mesmo do que era esse will, né? Então, basicamente, acho que foi isso que aconteceu. Não sei, a Bia estava olhando ali, não sei se eu estava pensando em algumas coisas que você colocou, Adriana, porque eu vi esses diálogos todos que você relaciona à prática exploratória e eu vi também o fato de que você ali estava vendo os seus alunos, né? Porque o livro ele é proposto, conforme o Allwright fala, né? Quando ele fala das proposições, o livro e a escola às vezes é proposta para uma grande massa indiferenciada, né? Então esse livro ele vai circular pelo mundo, independente de quem sejam os alunos e os professores que vão lidar com ele. Aquelas proposições de futuro foram lidas pelos seus alunos e foram lidas por sei lá quantas pessoas durante sei lá quantas gerações. E quando você ouve os seus alunos e quais são os questionamentos deles para o futuro, aí você reconhece que você tem indivíduos únicos, que têm questionamentos únicos, que têm vivências únicas, que têm coisas a partilhar que são tão pessoais, que falam tanto da qualidade, da natureza da vida em sala de aula e da vida de cada um, e que a gente, às vezes, preocupado em lidar com o conteúdo, deixa passar. E como você conseguiu relacionar junto com eles esses dois lados, né, que a gente tende a achar que ou a gente cuida da qualidade da vida, ou a gente cuida da natureza da vida, ou a gente cuida do conteúdo. E você conseguiu, você e os alunos conseguiram abraçar isso muito bem, né, respeitando a individualidade de cada um e daquele grupo. E outra coisa que eu ia comentar bem rapidinho para não ficar tagarelando demais, é que essa pergunta aqui que te chamou a atenção também me chamou bastante atenção. Por que o futuro é importante, né? E aí, por que o futuro nos mobiliza tanto? E por que ele mobiliza tanto na escola, né? Por que o conteúdo que a gente pensa, ou que é pensado por nós, é o conteúdo que vai valer para o vestibular, para o mercado de trabalho, e aonde é que o presente para no meio disso tudo? Por que a gente olha tanto para o futuro e qual é o lugar do presente no meio disso tudo? É isso. E esse futuro também, agora puxando para a situação da sala de aula, que vai recomeçar, ou se não vai, né? Ou se já está, né? Já está em casa com essas mesmas preocupações, né? Essa fragilidade toda do futuro e da fragilidade que nos impôs o vírus, né?
É uma questão que tem que ser trabalhada em sala ou em grupos ou com a família, porque é muito forte, muito importante, né? E essa insegurança que nos dá de não sabermos o que vamos fazer, o que vai acontecer conosco, né? Então, é esse futuro aí. E essa ignorância, que também, às vezes, é natural, porque nós não sabemos tudo, né? Não sabemos. Os aprendizes procuram saber, né? Eles não sabem. E essa situação de não saber é muito difícil. A escola não entende isso, né? Dá zero. Os pais não entendem isso. Então, a sociedade também acha que não saber não é uma boa atitude, né? Não propicia o saber. Então, isso tudo é uma questão que a sala de aula viveu e vai viver agora muito mais, né? Eu costumo dizer, com relação a esse pôster, que talvez seja uma das poucas vezes que os alunos usaram o will com tanto significado, porque ninguém sabia, né? Estavam falando sobre... Tanto é que a unidade do livro se chama Life in the Future. Mas se eles tivessem olhado para aqueles temas propostos pelo livro, aquilo ia ser assim uma coisa, como a Adriana estava falando, protocolar. Mas dessa forma, como surgiu deles, eu sempre descrevo a Adriana fechando o livro, dizendo, tá, então o livro fica aqui, nós vamos botar essa interrogação no quadro e vamos lá. E então eles ganharam voz, eles foram os autores disso. No futuro, em algum momento, a gente poderia ler, ou vocês poderiam ler cada uma dessas cartelinhas que eles também montaram. Isso não foi feito numa aula só, isso foi aos poucos, sentados no chão, discutindo e agrupando. E também uma coisa que eu considero muito importante, que caracteriza demais a prática exploratória, né? Porque muita gente trabalha com murais, trabalha com pôsteres, mas na prática exploratória, o pôster é parte da sala de aula. É um gênero pedagógico, discursivo e pedagógico e reflexivo. Ele não é feito para ir ao evento. Eventualmente, ele pensando, me convidaram, ou tem umas professoras lá que estão organizando o evento, o que vocês acham que a gente pode levar? Aí escolheram montar, quer dizer, esse da Adriana, ela montou, mas o que eu quero dizer é que o trabalho foi feito durante a aula normal, sem pensar que um dia ela levaria isso para um evento. E eu acho que isso já é um gancho para ir para o próximo, que nos aproxima ainda mais da sala de aula, que foi, esse é mais antigo, é de 1998, por aí, se não for 97, quando a Valesca Braga, já trabalhando há não sei quantos anos na Escola Santo Tomás de Aquino, cuja diretora temos a honra de estar nos assistindo, na época do Walkman, né? Alguém lembra aqui ou vocês não tinham nascido? Quando as crianças, ao invés de entrar na internet, no WhatsApp, no não sei o que, Instagram, ouviam com esses headphones assim, se plugavam para assistir o Walkman. Ela estava fazendo, na ocasião, umas oficinas, um curso, digamos, de prática exploratória com a gente, e trazia muitas reflexões. Mas ela não estava satisfeita com o que ela encontrava em outros cursos, que eram sempre receitas, livros novos e tal, e estava toda encantada com essa forma de repensar ou de pensar a sala de aula, até que um dia um aluno se levantou, olhou para ela e disse, professora, eu sei qual é o seu problema. A senhora acha que nós somos todos uns diabinhos. Diabinhos? Mas eu adoro vocês são meus queridos e tal. Sim, da forma que a senhora fala da gente e olha para a gente está entendendo. A senhora não acha que nós somos bons. Aí ela ouviu, como disse a Beatriz, ela ouviu esse aluno, ele disse, então me expliquem. O que eu digo, ou vamos juntos, vocês me contem, me digam em inglês, o que esse aluno diabinho, que como estava na época de Halloween, virou vampire, né? Vocês vão entender a intertextualidade aí, eles descreveram o que faz um aluno vampiro, ou diabinho. É o que come biscoito, bala e mastiga chiclete na sala de aula, é o que atrapalha o professor,
que atrapalha os colegas, o que bota os fones de ouvido e fica ouvindo o Walkman quando a professora está explicando, ela ficava irritadíssima com isso. Então, todas essas tripinhas que vocês veem aqui são as explicações que esses alunos deram sobre o que caracterizaria o aluno que cola, o que não se comporta, que não faz perguntas, que faz perguntas bobas, enfim, tem vários e outros, muitos que não foram nem colados porque era demais. E eles disseram para a professora, olha, Valesca, você está sonhando com alunos anjinhos. Então, ela cada vez mais encantada com isso tudo, também não é uma aula, é outra aula, é semanas, e aí ela disse, então me contem, me expliquem agora o que fariam os alunos anjinhos. O que fazem? São quietos, estudam em sala e em casa, são muito interessados, fazem perguntas interessantes e válidas e pertinentes, são educados, não jogam papel no chão, não se atrasam, não fogem da sala, enfim, essa coisa perfeita do aluno anjinho, mas no meio dessa atividade, a Valesca teve a ideia, ou algum aluno teve a ideia, vamos sair pela escola para ver se a gente encontra alguma turma de alunos anjinhos. E parece, a Valesca conta, que eles voltaram super decepcionados, porque encontraram uma turma de pequenininhos e que eles olharam assim pela porta, pela janela, e acharam um terror, porque era muito calma, muito sem vida. Voltaram e disseram, Valesca, a gente achou uma turma de anjinhos, mas a gente não quer ser esses anjinhos. Nós nos recusamos, já passamos dessa idade. E tiveram uma ideia brilhante. Eles propuseram, Valesca, se você aceitar nossa negociação, nós queremos ser uns alunos camarada, que nem o Casper, né? Um fantasminha camarada. Mas vamos te explicar como vai ser isso. Quando você estiver explicando alguma coisa, dando instruções, a gente vai tirar os fones. A gente vai ouvir, mas depois a gente vai botar de novo, porque se em casa a gente faz dever ou estuda ouvindo música, a gente também reivindica que isso seja assim. Se a gente ficar com fome, qual é o problema da gente comer um biscoitinho no meio da sala? Chiclete já é outra coisa, porque tem outros perigos, mas um biscoitinho... Nós somos educados, você deve reconhecer que nós não somos tão mal educados, que nós não somos tão agressivos uns com os outros. A gente promete que a gente vai tentar, olha a palavra em inglês que eles pediram para aprender, avoid, né? Nós vamos evitar colar. Nós não prometemos que não vamos colar, mas nós vamos evitar. É uma promessa, um compromisso. O interessante desse pôster, eu acho, assim, dessas questões, desse trabalho todo, trazendo para a atualidade, para nossas aulas online, é que é uma ilustração de algo que também é uma reflexão que poderia, ou que já está acontecendo entre professores e alunos agora, em 2020, pensando quem são os alunos vampiros da aula online. Será que tem aluno anjinho na aula online? Será que tem aluno camarada ou não? Então, como está essa vida? Além da rotulação, né, da postura crítica que a gente pode levantar ou ter com os alunos de ter esses rótulos, que é uma prática que a gente, infelizmente, ainda nas escolas se mantém e se perpetuam, né? Estava falando com alguém esses dias como esses estigmas ficam para o resto da vida, ser da classe A, da classe B, da classe D, marca você para a vida inteira e é uma reflexão que precisa... foi com a Thelma, que a gente estava falando essa prática que ainda se concretiza, e se vocês devem experienciar, desculpa. Nós, nesse processo de preparar as lives, conversamos com netos, com alunos, com várias. Eu tenho algumas questões que meu neto Micael se faz. Por que tantas atividades? Eu não sei se ele em qual das categorias ele cabe, mas ele se pergunta para que tanto? Por que dever de casa? Né? Por que tantas atividades? Porque ainda chamamos de dever de casa, estamos em casa. Será, tem a Luciana aí que sugere o prazer de casa, né? Por que não pensamos em prazer de casa? Que tal? Por que sentimos ou não sentimos falta da escola, dessa vida, dessa bagunça, desses vampiros ou dos anjinhos? Né? Será que podemos ser camaradas?
né? Como é ser aluno camarada em casa, com toda a família em volta? Por que é difícil integrar as aulas, as famílias nas aulas? Aí tem muita gente aí de diversas escolas que deve estar cheio de questões com relação a isso. Então, eu acho que nós estamos trazendo aqui essas questões, esses posts que trazem reflexões bastante antigas, mas que, como dá para ver, perfeitamente relacionáveis e presentes na nossa vida de hoje em dia, na pandemia e fora dela, né? Porque não é para fingir que tudo isso acontece só por causa da pandemia. E também, Inês, por causa da tecnologia, né? Que às vezes traz uma ansiedade muito grande pela rapidez, pela quantidade de assuntos, né? Isso tudo também tem um forte peso. Uma professora até nos falou assim, porque eu não quero aprender mais nada. Então, é uma pergunta que existe mesmo. Já estou cansada de ter que aprender mais tecnologia, mais sobre aplicativos. Então, os alunos também tiveram que aprender, né? Apesar deles já usarem a tecnologia, mas sempre para o seu entretenimento, não era para trabalhar ou para obter informação ou para estudar. Então, todos eles tiveram essa questão também, né? Várias outras questões que devem ter surgido nas escolas de vocês, e já surgiram na PUC, várias reflexões, inclusive no âmbito universitário, porque alguns professores têm tanta dificuldade em se desapegar do conteúdo. A escola permanece apegada, segurada ao conteúdo e pouco ao processo, pouco à vida ou à qualidade de vida dessas crianças, desses professores, inclusive, né? A questão da avaliação, são todas questões que estão presentes e que o que a gente propõe aqui com esse olhar exploratório é que elas num ambiente, que a escola fosse um lugar propício para isso ser discutido, e não para ser escondido ou guardado embaixo do tapete, como nós fizemos literalmente num ano que no evento da prática exploratória, a Bebel levou um tapete de casa e todo mundo botou papéis embaixo daquele tapete e fomos puxando para ver quanta coisa já tinha, deve ser 10 anos daquilo, quantas coisas já estávamos colocando por debaixo do tapete. Então, talvez a pandemia, uma coisa boa, se é para ficar algo bom da pandemia, nessa nova sala de aula, entre muitos parênteses, é que a reflexão se instaure graças à incerteza, à necessidade para usar o conceito da Falabella Fabrício, da desaprendizagem, da gente desapegar, da gente desaprender, da gente se colocar com mais honestidade e mais humanidade nessa função de ser também aprendizes. Os professores e as escolas não somos, felizmente, mas não queremos confessar ou nos construir socialmente assim, como aprendentes, como aprendizes, como pessoas que estão, né, Patrícia, como aprendentes, construindo essa vida juntos. Então, não sei. Perguntando, né? Sempre perguntando o porquê das coisas, né? Isso. O porquê das coisas. Essa fase das crianças, dos pequenos, em que perguntam por quê, incomodam as famílias, mas é quando eles estão realmente querendo saber, e esse porquê faz parte da prática exploratória do tempo todo, né? Porque é para saber, porque é uma pergunta, por que a professora cola, por exemplo, ou por que você, professora, tem que ter um papelzinho com as anotações. Isso tudo são perguntas que não são perguntas negativas, não é? A não ser que a professora veja todas as perguntas como algo para incomodar. Não é, são perguntas mesmo, são perguntas que geram uma reflexão única, né? Uma chance única. Que convidam à reflexão, né? Agora, é claro, na Inglaterra, recentemente, quando estivemos lá com a Adriana e Isabel, uma professora famosa disse:
Mas, para isso, o professor tem que estar muito maduro, não é um iniciante que sabe fazer, que aguenta isso, né? Que está pronto para fazer isso. Daí vem a nossa formação de alguns anos de trabalhar com essa forma de pensar, buscar que o futuro professor se familiarize, ou se, né, na medida do possível, do seu temperamento, da sua formação, inclusive da sua história de vida, com uma postura mais aberta à reflexão do que aquela mais tradicional, com a qual o professor tende a sair das licenciaturas como aquele que sabe, aquele que vai ensinar, aquele que vai passar o conhecimento e tal. Bom, não, a gente não quer que vire palestra, mas eu quero falar mais uma coisinha, que tem a ver com o que a Bebel falou agora, dessa questão da prática exploratória trabalhar sempre em cima, ou ao redor, ou motivada por questões. Questões que vocês sabem, muitos de vocês sabem que nos textos em inglês, alright, e muitos de nós já trabalhamos como puzzles, né? Pensando que o puzzle, né, o quebra-cabeça, tem uma conotação em inglês que é de deixar você pensando, né? Você I wonder why tal coisa e tal coisa. Não é como eu faço, como eu resolvo, né? Então, a orientação para o porquê tem sido muito rica e tem se perpetuado. Em português, a gente foi convidado, ou foi pedido que a gente não usasse puzzle, ou que usasse, mas usasse também uma tradução, como, por exemplo, questão instigante, questão orientadora, motivadora e tal, e para buscar entender. Então, o foco é no entendimento. Não sei se alguém quer completar com os princípios, mas a prática exploratória busca entender. Busca entender. Isso, continua. Não, pode entender falar. E não necessariamente entender para sempre. Esses entendimentos podem mudar com o tempo também, né? Ou podem nem vir. A gente pode ficar na reflexão, nesse processo reflexivo, sem necessariamente chegar a algum entendimento. Agora, uma questão que ficou para mim olhando para o pôster dos fantasminhas, dos camaradas, dos monstrinhos, dos vampiros, por que a gente continua dizendo e ouvindo que os alunos não sabem nada, que eles não querem nada, que eles não estão afim de nada? Se a gente olha para um pôster desse que foi proposto pelos alunos, que foi construído pelos alunos, que envolveu esses alunos pesquisando, né? Eles circularem pela escola, investigarem, pesquisarem, construírem um pôster de 3 etapas, fazerem proposições, conforme comentaram aí, negociarem com a professora. Olha quanta sabedoria, não só em termos de prática escolar, né, essa prática acadêmica de fazer pesquisa, mas sabedoria social também, de negociar com a professora, de questionar rótulos, de questionar hierarquias, de questionar essa necessidade de ser todo mundo anjinho, ou todo mundo diabinho, ou todo mundo sei lá o quê. Olha quanta coisa aí a gente ainda continua dizendo que eles não sabem nada, que eles não querem nada. Por que a gente continua dizendo isso, né? Isso é um estigma que traz achando que quem é aprendiz não sabe, né? O aprendiz não é aquele que não sabe, o aprendiz é aquele que quer saber, né? Exato, então, exato. Se a gente não tomar essa atitude, continua achando que o aprendiz é o que está zerado, é o burro, é o ignorante, não é nada disso, né? Nada. Exato, exato. E perde a oportunidade de se colocar como aprendiz, né? Eu imagino tanto que a professora deve ter aprendido nessa construção dos pôsteres com os alunos, o quanto eles não contribuíram para a formação dela, né? Sem dúvida. Sem dúvida, porque quando o aluno diz a gente não vai ser perfeito, é uma lição assim, de didática zero, né? Claro que ninguém é perfeito e tal, mas a gente sai da universidade, ou entra todo dia na escola sonhando com aquela turma ideal, com aquele aluno perfeito que vai fazer tudo, que vai mandar pontualmente o dever de casa e tal. Só antes da gente passar para as perguntas, né, Adriana, que estamos quase na hora, é da gente reforçar, que acho que deve ter ficado claro, mas que esse trabalho reflexivo é feito de forma integrada com o conteúdo. A professora Valesca
estava ensinando o presente. Eu talvez não enfatizei tanto, mas além do tempo presente foi os advérbios de frequência, então never, always, sometimes, tudo isso foi usado. Nos outros pôsteres igualmente, o futuro e o da cola foi mais profundo, até diferente a discussão, mas não é feito sozinho pelos alunos, o professor e toda a turma, ou os que se interessam mais, se envolvem de uma forma ou de outra, puxa pela colegialidade, pelo trabalho em conjunto, pelo aprendizado, desenvolvimento mútuo, que são princípios da prática exploratória, e basicamente o trabalho para entender, porque já fomos muito questionados, e assim como numa boa, digamos, uma boa proposta de, mas entender ajuda o quê? Se não resolve nada? Não. Uma vez entendida a situação, as decisões mais sábias podem ser tomadas quando você entende um pouco da situação. E não adianta, mais uma vez, só o professor entender. A riqueza disso tudo é que é um trabalho que é feito em conjunto e que, então, há múltiplos entendimentos que estão surgindo. A gente usa em inglês understandings no plural, já nos perguntaram por que no plural, o editor manda um bilhetinho. Vocês notaram que estão usando understandings no plural, anotamos e usamos no propósito, porque queremos enfatizar que são múltiplos, os understandings, não é um understanding. Porque a gente sabe como é em sala de aula a tendência do professor juntar tudo no understanding, preferencialmente o dele, né? Ou no que interessa, naquele com o qual ele concorda, né? A gente pega, isso mesmo, gostei da sua ideia brilhante, né? Por aí. E ninguém falou ainda as palavras mágicas. Cadê, Bebel? É de sua vez, então. Começa com que? Qual? É quality of life, quer dizer, a qualidade vai lá. de vida. Palavra mágica. E é um conceito da prática exploratória que é você tentar ver, né, a qualidade daquele momento, a qualidade daquele grupo, as características daquele grupo e daquele momento, né? Não quer dizer que seja qualidade boa ou qualidade negativa, podemos descobrir qualidades boas e negativas, mas o que a gente está preocupado, e os alunos também mostram isso, né? Eles estão preocupados em ver o que é que está acontecendo ali, que coisas acontecem, qual é a qualidade daquele momento, né? E é interessante que a nossa sociedade gosta de que a qualidade seja positiva. Por que isso? Né? O negativo é tão ameaçador assim? Não sei, né? Essa pandemia mostra isso, né? Nos atinge com um raio, mas tem o relâmpago que tem a luz, e essa luz tem que dar alguma importância para esse momento, né? Clarear alguma coisa, ou vamos deixar tudo no escuro debaixo do tapete. Então, olhar para a qualidade desse momento, qualidade das características do grupo, é uma coisa muito importante mesmo. E os alunos querem fazer isso, eles querem conversar sobre isso. Quando você fala da qualidade da vida, da natureza dessas vidas em sala de aula, você falou que a gente pensa muito em qualidade como algo que precisa ser necessariamente bom. Uma coisa que eu vejo muito também na escola é a gente olhar só para o que há de problema. Então, para os problemas e problemas que precisam ser resolvidos. E aí eu lembro sempre da Inês comentando de teses ou de dissertações. Por que eu gosto tanto de ir para a aula de inglês? Ou por que eu gosto tanto dos meus alunos? Ou por que eu sou tão feliz em sala de aula? Essas são questões que a gente costuma deixar de lado e a gente olha por que os meus alunos não estão se comportando, por que os meus alunos colam, por que... Como se a gente só pudesse olhar para o que incomoda, para o que não está bem resolvido para a gente, sempre com essa urgência de vamos resolver, a gente precisa de um resultado, a gente precisa de um prazo. Então, olhar para a qualidade de vida é, como você falou, só complementando o que você já falou também, é olhar para a natureza dessa vida, para tudo que está ali. Pode ser coisa boa também, né? Coisa boa, mas basicamente, quando a gente fala disso com gente que não tinha contato com essas ideias, falam, vocês estão falando relações interpessoais,
um lindo exemplo, e eu vi que ele está aí, do Ulisses, semana passada, que me faz lembrar que qualidade de vida não é só momentos felizes, bons em sala de aula. Isso seria só o uso que a mídia faz de qualidade de vida, de vender apartamentos caros e tal, porque só ali que está a sua qualidade de vida, na Barra, em qualquer lugar. Viagem, que sua qualidade de vida vai ficar melhor, etc. Qualidade de vida é um exemplo que ele traz, que uma aluna que não tava, que ele percebeu que a menina não estava entendendo, ele olhou para ela, explicou de novo, a menina sorriu. Isso aí é qualidade de vida, é o que está sendo construído na hora e é a conexão entre as pessoas. É dessa qualidade de vida que a prática exploratória, sei lá, se concentra e sente ou vê que esse contato mais aberto entre os alunos não só é possível, como é desejado por esses participantes, que isso faz da vida em sala de aula, como diz o filósofo da PUC, o Marcondes, Danilo, é uma vida melhor vivida, com base num filósofo aí, não sei se é Aristóteles. Então, eu acho que, gente, são 8 horas em ponto, Adriana. Gente! Conseguimos. Eu ia agora olhar e ia falar, vamos arrematando os pontos dessa conversa, mas vocês são assim, parece que está no relógio biológico, foi perfeito. Né? Eu não sei, vocês querem fechar? O que vocês querem fazer? Como é que podemos abrir para as conversas, conversar com quem... Temos muitos comentários, muitas perguntas, e estamos aqui, eu, Aline e Mara, tentando juntar para ver se a gente consegue trabalhar com todas no sentido de refletir nesse trabalho para entender. Antes de partir para esse segundo momento maior, de novo eu me vejo aqui tendo essa função de dar alguns informes, de novo para quem não estava no início, ao início da roda. Agora é o momento onde quem for precisar do certificado deve colocar o seu nome completo aqui no chat, né? Lembro mais uma vez que cada roda de conversa pede uma inscrição, então se quem não fez para as 5 vai ter que fazer uma, ou então pedir para já se inscrever nas 4 que faltam. Volto também a dizer que essa nossa roda de conversa vai ficar disponível no canal da CCE. Então, e depois da prática exploratória. E depois vai ser transmitido. Sim, depois vai para a exploratória. E também uma coisa importante é dizer que nós colocamos também no chat o e-mail da prática exploratória. Quem quiser, enfim, ampliar essa discussão, mandar mais comentários, dúvidas, sugestões, enfim, estamos abertos como sempre. Então, vamos passar por esse momento maravilhoso de perguntas e comentários, muitos comentários, né, de alinhamento, e a gente vê que a prática exploratória também está envolvendo a todos no chat, né? Estamos todos juntos por esses comentários. Nós tentamos fazer assim, tentar agrupar um pouco comentários com perguntas, para que a gente tente contemplar tantas perguntas que estão chegando. Então, nós vamos começar aqui por uma pergunta da Margarete, que eu acredito que tenha sido na hora dos posters, que ela pergunta, né? E vocês estão conseguindo trabalhar essas questões hoje em dia em aulas à distância? E temos uma outra pergunta: como vocês entendem a necessidade de mudança na escola? Qual é o papel da tecnologia? Né? E a Renata faz um comentário que nós achamos bastante relacionado, é que a questão da pandemia no ensino online evidencia atualmente essas diferenças. Então, a pergunta seria: como trabalhar essas questões quando essas diferenças estão sendo tão evidenciadas, e como vocês entendem a necessidade dessa mudança para que essas diferenças não fiquem... Enfim, como é que a gente trabalha isso? Eu acho que tem que ver primeiro, a escola escolheu um determinado aplicativo, né? E isso faz muita diferença. Há escolas que os alunos não participam das aulas, né? Não tem uma presença, não tem uma participação, tem um bedel que fica tomando conta do comportamento do professor na sala virtual. Então, a escola reproduzindo uma situação que não propicia
a participação. Então, realmente, é interessante usar um aplicativo que deixe o aluno participar, que possa dividir em grupos, que você possa fazer um trabalho interessante para os alunos, né? E para os professores também, né? Então, eu vejo isso. Beatriz mesmo tem essa experiência, né? Pois é, eu estava ouvindo a pergunta sobre a mudança e eu fiquei lembrando muito do Freire, quando ele comenta que o nosso papel enquanto indivíduos que vivemos em sociedade não é o de adaptação, é o de transformação. E aí, no meu caso, eu ando bastante insatisfeita com a forma como as coisas são construídas na escola, por conta de todas essas hierarquias que são construídas, mas eu acho que mesmo que a gente não, independente do aplicativo que a gente que tenha sido proposto, a gente também tem esse papel de pensar na sala de aula, mas pensar também na escola. Qual é o nosso papel nessa escola em que a gente trabalha? Que brechas a gente consegue construir ou tentar propor? Então, no meu caso, por exemplo, essa possibilidade de mudança não está vindo exatamente junto com os alunos, mas numa tentativa de reconstrução junto com os outros colegas, de criar esse ambiente exploratório e esse ambiente que é pouco a pouco construído por todos entre os professores. Então, é isso que você falou, depende da realidade de cada um, das possibilidades de cada um. Mas a gente manter sempre esse olhar exploratório, questionador e convidar quem está junto com a gente a esse olhar também, ou convidar ou aceitar, porque muitas vezes esses olhares questionadores já estão todos ali e a gente só está cego ou surdo para eles, né? Eu vejo muito isso em sala de aula, como é muito mais uma questão de se sensibilizar às vozes que já estão ali, do que dar qualquer voz a alguém. Elas já estão ali, é só a gente aprender a acolhê-las, né? Não sei se eu fugi tanto do tema, mas... Não, aquela questão de ouvir, né? A gente costuma falar que Isso. não é para dar voz, ninguém dá voz a ninguém, mas cria espaço para que essa voz seja ouvida, né? Elas já estão ali, já estão ali tolhidas e tal. Justiça seja feita, muitas escolas que a gente acompanha estão tentando trabalhar questões mais humanas da reflexão, da tensão vivida por essas crianças e tal. Mas eu temo que em alguns contextos, e claro, não vamos generalizar, e repetimos, né, prática exploratória não é uma coisa, um fenômeno, uma atitude que se replica, que se aprenda num livro ou numa sessão, é uma forma de pensar. Promover uma reflexão, pedir uma redação reflexiva, um desenho reflexivo, mas que é porque virou uma técnica, isso não vai gerar um ambiente reflexivo de comunhão, de comunidade, de grupo. Se a filosofia geral continua competitiva, comparativa, individualista, vai ser difícil. Acho que tem que, né, só consegue se germinar essa plantinha. Não sei, alguém aqui gosta de usar essa metáfora da plantinha, né? A Thelma, que está biológica agora, né? Da plantinha. Você vê que essa semente, ela se frutifica, sei lá, se procria ou se desenvolve melhor num ambiente onde todo mundo se sente confiante, né? Como dizem as proposições lá onde o aluno tem conforto, tem confiança nos colegas e tal, mas num ambiente onde se muta, não se enxerga, a sua imagem é tirada, porque vai atrapalhar. Então, a gente acho que tem muita coisa para refletir para essa tal nova vida na sala de aula. Sei lá. Até porque isso diz muito sobre o que tem valor, né? Se você não pode olhar para o seu aluno, se você não está vendo o ser humano que está ali, o que você está vendo? É só o conteúdo, né? Qual é o que está falando mais alto aí? Eu tenho aqui mais duas perguntas, uma pergunta e um comentário, que eu acho que se relaciona a isso, mas eu gostaria de
de, né, fazer adicionar, que seria, já tem a minha questão da pandemia, acho que foi a Cláudia, né, Cláudia, que botou, porque os professores têm que abrir as câmeras nas aulas online e os alunos não, né? E também, depois, enfim, deixa eu só perguntar, desculpa, eu perdi de quem falou, foi a Ana, que ela disse que ela já ouviu na escola, que ela dá muito ouvido aos alunos, né, como uma crítica à minha postura exploratória em sala de aula. Então, para a gente ver que essa questão da democracia, né, perpassa, o Renato até colocou num comentário que essas questões dos contextos escolares, eles se assemelham. Acho que foi mais ou menos isso, né, Renato? Desculpe se eu não li bem, porque são tantos comentários, mas para a gente ver que essas questões perpassam, né? Então, no caso da questão da democracia, ela também toma várias nuances, né, de formas diferentes. Não sei se vocês querem comentar mais alguma sobre essa, temos outras. Essa questão de abrir a câmera é uma discussão interessante. É uma discussão, ela seria bom para ser discutido. Qual é a importância que o adolescente, então, dá ao seu físico, se ele vai aparecer, se não vai, se é de manhã, então ele não pode aparecer porque não está bem, por que o professor tem que abrir a câmera, né? Então, é uma discussão, eu acho que isso vale para ser discutido, para ver, pode-se fazer até uma aula de inglês sobre a aparência física, então, toda essa, se quiser manter a questão do syllabus, né? Do que está previsto, né? Então, isso é muito importante, o quanto se valoriza o seu rosto, o seu cabelo, e eu acho que é uma discussão. Porque essas questões são sempre boas para serem discutidas e não para serem jogadas fora. É bom discutir isso. Nem que mesmo que as pessoas continuem a não aparecer, mas discutiu-se, né? Conversou-se. E essa questão do professor mostrar a cara, mais ou menos, porque muitos que a gente sabe aqui foram obrigados a gravar videoaula. Até que ponto gravar videoaula é estar lá com a cara normal, digamos, a interação normal, né? A interação na sala de aula na presencial é uma coisa e na online não dá para a gente comparar, eu acho que tem que ver que é uma situação diferente, mas que se houver uma atitude de pensar sobre isso, refletir sobre, de forma integrada com o conteúdo, seja português, inglês, né, a disciplina que for, tem espaço, sim, para reflexão e sobre algo que ninguém sabe a resposta. E essa reflexão, pela nossa experiência, ela costuma trazer benefícios e um enriquecimento, um prazer de dizer, a gente não sabe mesmo, mas tudo bem, continuamos pensando. Sim. Acho que isso é uma... Eu não mencionei em algum momento, lá no início, quando falamos do Wright, que ele, depois de 30 anos de ser pesquisador universitário, orientando teses e mais teses, ele se deu conta que a pesquisa que estava sendo conduzida era de fora para dentro, era do pesquisador que vinha da universidade para ver questões, como agora está todo mundo pesquisando a pandemia, os afetos, tudo isso está, né? Tá todo mundo já abrindo temas especiais em volumes especiais e vão surgir muitos livros e periódicos, journals e tal. Só que o que a gente está falando é uma modalidade de pesquisa do praticante, é pesquisa de quem está ali fazendo aquilo. De vocês, todos os professores, vocês, todos os alunos em sala de aulas universitárias, de pós, de grado, o que for, pensando sobre como estão vivendo aquela vida em sala de aula, que é muito diferente do outro vir, seja da universidade, ou da empresa, ou do autor do livro, ou da editora, para ver como estão indo as coisas. Seria um olhar avaliativo que vem de fora, enquanto que o de dentro é um olhar reflexivo, um olhar que enriquece até se não se chega a conclusão nenhuma. É reflexão,
conclusão inconclusiva, que o Wright fala. Inconclusive conclusion. Ali é impossível de não ser citado. Fala, Muito Adriana. bom, muito bom. Então, agora eu vou juntar também duas, mais ou menos pelo tema. Está difícil assim de fazer isso, porque são muitas. O Rubens fala, perfeito, Inês, provavelmente em relação a algo perfeito, maravilhoso que você disse, não me lembro o que foi, mas ele pergunta, como não fazer de uma aula online uma transposição de uma aula presencial, desafiador, né? Então, ele faz esse comentário, que eu trouxe um pouco também para conversar com uma pergunta da Thaís Torres, que ela faz, se a prática exploratória não é uma metodologia, e aí ela fala, gostei da definição da Inês no começo de PE como movimento. Aí vem a pergunta, por que podemos perceber uma espécie de sequência didática, como, por exemplo, nesses 3 pôsteres? Então, acho que essa questão da transposição, né, que o Rubens fala, como não fazer, mas a sequência didática, a Thaís traz os pôsteres como uma sequência didática mais tradicional. É uma pergunta, né? Por que podemos perceber uma espécie de sequência didática, como, por exemplo, nos 3 pôsteres? Espécie, mas não é uma metodologia, é uma busca de integração, de reflexão com a atividade pedagógica, porque, afinal de contas, nós estamos em sala de aula para trabalhar conteúdos, né? E se a gente vai deixar a reflexão para acontecer no momento, como a gente já trabalhou em vários eventos, que o professor quer dar uma bronca, ou quer falar com os alunos e tal, e fica fora do conteúdo, isso aí para num minuto, não faz efeito algum e fica por isso mesmo. Mas quando a reflexão é entremeada, integrada com o que precisa ser trabalhado, a sequência didática que você, Thaís, ou outros percebem, seria a transformação em método de uma coisa que não é uma receita, digamos, não é coincidência também, mas é uma forma de buscar integrar. E há semelhança, assim. A Bebel quer falar alguma coisa. Fala, quer dizer, a gente trouxe os posters porque eles são mais fáceis de você ver, né, de apresentar. Nós já tivemos peças de teatro, tivemos danças, tivemos outros tipos de atividades que acontecem também, né? Como entrevistas, muitas. Diário. São muito difíceis. Muito difícil. Já fizemos parangolé, já fizemos. Muito difíceis de serem trazidas, né, para mostrar. Então, essa pode ser uma coisa que ela notou realmente em todas elas. Tinha a parte da gramática, tem a parte da reflexão, toda essa parte está presente. Mas o que até o Wright fala, que você não precisa parar para refletir, você reflete enquanto está trabalhando, né? E eu acho que talvez, mesmo que não tivesse ocorrido essa culminância no formato de pôster, eu acho que talvez tenha sido isso que tenha ficado marcado, eu acho que a prática exploratória está talvez mais na atitude da professora e na atitude daqueles meninos. Porque a gente pode montar pôsteres, como vocês falaram, vai ter um evento tal dia, vamos montar um pôster para isso, que é aquela ideia que vocês sempre comentam que não é o que a prática exploratória quer. A gente não quer fazer um projeto com data para começar, com data para terminar, com um tema único que tem que funcionar para todo mundo e ser estruturado do mesmo modo para todo mundo. Eu, por exemplo, eu não tenho tantos pôsteres assim na minha lista, não. Eu acho que prática exploratória, pelo menos para mim, o que fica, está muito no olhar para a sala de aula, nessa tentativa de se abrir para o que está sendo vivido na sala de aula, de se vulnerabilizar um pouco, de se tirar um pouco desse lugar de quem sabe tudo e de quem tem o poder e de quem acha que deveria controlar tudo, e se colocar um pouco, suspender um pouco isso, para se colocar nesse lugar de quem é também aprendiz, e aí
perceber o tanto que os alunos têm a ensinar, entender que sala de aula não é lugar só de um conteúdo que é estabelecido há sei lá quanto tempo por pessoas que nunca entraram naquela sala de aula, que não veem aquela professora, que não veem aqueles alunos, e olhar para o que está sendo vivido, para como aquilo está sendo vivido, para como aquilo dali mobiliza cada um, e aí a gente decide na hora se isso vai virar um pôster, se isso vai ser se isso vai ser integrado com a disciplina. Em alguns, no caso da Adriana, partiu do conteúdo, do Will, para ir gerar as questões. Em outros casos, no caso do Fantasma, partiu do questionamento para depois se pensar o avoid, né? Procurar descobrir como é que se fala, evitar. Não estava no conteúdo pré-estabelecido, ele partiu da necessidade dos alunos, da curiosidade deles, para que eles pudessem construir aqueles pôsteres, ou o pôster do por que tantas meninas engravidam apesar de tantos métodos contraceptivos. Isso não estava previsto no conteúdo, mas isso partiu dessa possibilidade dos alunos se colocarem em sala de aula e dessa abertura da professora, mais uma vez a Valesca, que eu acho linda e maravilhosa, de ouvir esses alunos e de fazer daquilo a oportunidade de aprendizagem. Eu entendo muito a colocação da Thaís, e eu acho que é também essa possibilidade que a PE dá de cada um ler a PE como faz sentido para você, né, para cada um, mas para mim a PE está muito mais nesse olhar, nessa postura de aprendiz, do que nos pôsteres, em outras formas de culminância. Muito Tanto bom. é que muitas vezes, não sei, Adriana, já só uma palavrinha. Desculpa. Não, é porque eu achei que por silêncio... Que começou essa noção de atividades pedagógicas com potencial exploratório, até que nós fomos nos dando conta, como é o caso da Emanuele, que está aí, e de muitas outras de vocês que fizeram atividades que não eram, que vocês mesmos diziam, não, mas eu não sei o que eu estava ensinando lá, não estava ensinando nada do conteúdo, não estava a Fernanda trabalhando com ansiedade, eu não faz parte do meu syllabus trabalhar ansiedade, mas provocar reflexão, Gisele, que também eu vi, então foi criado o termo de atividade reflexiva com potencial exploratório. E o potencial exploratório nada mais é do que esse potencial de entendimento, né? Então, você provoca, gera, consegue criar um ambiente para refletir em sala, que não é exclusividade da prática exploratória, com certeza, mas buscando de fato todo mundo e juntar esses entendimentos, não necessariamente convergentes, mas que eles fiquem ali disponíveis, mesmo que conflitantes, mesmo que não resolvendo nada, priorizando, favorecendo a riqueza do entender um pouco melhor. E uma coisa que a Beatriz falou bem antes, esses entendimentos são, mais uma vez, momentâneos, temporários. Nem para a mesma pessoa o entendimento é fixo, né? Fica um entendimento para sempre. Não sei se estamos respondendo. Vai lá, Adriana. Posso ir? Pode. Então, agora eu vou ler um comentário com uma pergunta do Christian. Eu vou ler, então, em inglês, né? Porque ele colocou em inglês. Christian então, é um professor visitante que esteve aqui com a gente, isso. Né? Não, desculpa, só para contextualizar. Então, PE is such a subversive practice, very different from neoliberal approaches to education and to language learning. I wonder, how can this be sustained in such an uncertain future when schools are more and more preparing competitive citizens for a competitive market? Education as the practice of freedom, Freire, does not seem to be popular in this world, especially for low socioeconomic class student populations. Even constructivism is seen as a subversive practice in low SES public schools. Then comes the puzzle or the question. How can PE be sustained looking towards the future?
Eu acho que cada vez mais a gente tem espaço. A gente vai responder em inglês. Ele entende português, né? Então... ele entende um pouco espanhol, né? É. Cada Fala, vez Bebel. mais o espaço da reflexão é importante, porque se nós não pensarmos o que é que vem para frente, o que significa a pandemia, o que é isso, né? Não teremos uma sobrevivência muito feliz, não. Temos que pensar sobre isso, o que vamos fazer, o que queremos fazer, como podemos fazer. Ou a gente pensa, ou pensarão por nós, e aí não sei se será bom. Exatamente. Eu acho que a busca, Christian, é a search for subversividade, sei lá, subversão. Subversão. Tá? Subversão em rede, em movimento mesmo, né? Porque a gente está cansado, como vocês também, de ver, e sua experiência internacional também mostra, infelizmente, que estamos rodeados de políticas ou de pensamentos ou de atitudes completamente antidemocráticas, enfim, sei lá, todas as... Não não humanas, democráticas, não inclusivas, não, né? E acho que daí, não sei, essa nossa busca, eu vejo muito isso, apesar de todas as dificuldades, né, de quem trabalha em escolas e quem trabalha em universidades na formação de professores, cada dia que passa me convenço mais, com as colegas com quem a gente faz isso, né, a Cris, a Bia, e todos vocês que trabalham em formação de professores, inicial ou continuada, da importância desse tipo de atitude passar o antes possível, ser construída na graduação, para um professor se formar já, quando ele puser o pé na escola, já ter uma cabeça mais transformadora, mais aberta para movimentos desse tipo, e para resistir, é um trabalho de resistência, né? A gente tem trabalhado com a prática exploratória como resistência mesmo, das emoções. Não sei se a Adriana quer acrescentar o afeto e as emoções. Quando falei afeto, as emoções, eu me calo e passo a palavra para a Adriana. Aí a Adriana logo pula. Deixa para a segunda. Deixa para a semana que vem, né? Falaremos de afeto na roda de conversa 2. Isso, plim-plim, momento plim-plim. Isso. Muito bom. Muito bom. Então, acho que eu... Desculpa, Bebel. Mais alguma pergunta? Sim. Tem. Então, isso que eu queria falar, né? Já estamos meio que nos aproximando, chegando ao fim, mas eu tenho mais uma aqui que eu acho que poderia fechar. Tem uma que é meio um comentário com uma pergunta, né? Um comentário, eu vou dizer, em relação a tudo que vocês falaram, que eu acho que se o nosso papel no mundo é o de transformá-lo e não de nos adaptarmos a ele, como lembrava Freire, estou trazendo Freire porque o Christian também trouxe, né? Que transformações essa pandemia nos permite um instiga ensaiar em nossas relações com o outro e conosco na escola. Eu acho que isso vocês, enfim, já debateram, já discutiram, já refletiram, mas eu queria trazer esse questionamento. E para fechar, eu trago um questionamento: por que voltar ao ensino normal, né? O que seria esse novo normal? Se é que era normal, não sabemos. Precisamos ressignificar a sala de aula? Eu achei que essa pergunta a gente consegue, né, amarrar os pontos e, enfim, deixo com vocês. E, de repente, dizer por que insistir no ensino normal em plena pandemia? Por que esse tal de novo normal, né? Esse desejo de voltar ao que era confortável e que talvez fosse muito escuro, com vários questionamentos que a gente não tinha coragem de fazer e que agora fomos jogados nesse turbilhão de possibilidades, que podemos nos aproveitar disso, né? Fomos mordidos por isso. Então, poderíamos nos utilizar disso, aproveitar esse momento para a gente repensar algumas características. Eu sei que, quer dizer, a fragilidade faz com que a gente se una e tende a ser um pouco mais forte, né?
É muito legal isso Mas que você fala. fala, Beatriz. Não, fala. é porque eu achei muito legal isso que a Bebel falou, ver esse momento como ou parte desse momento como possibilidade, né? Isso. Não, isso é bem legal. Pois é. Eu ia falar, por ter visto várias caras aí de pessoas, né, queridas que trabalham em colégios, onde a gente sabe, nas nossas conversas, na sala de aula, de graduação, de pós e tal, que muitos de vocês trabalham em colégios onde os particulares, onde os colégios estão atendendo aos seus, entre aspas, clientes, as famílias que querem, né, os produtos, o filhinho produto do saber. E eu entendo o desafio, é muito doloroso, deve ser muito complexo, muito desafiador para cada um que trabalha nessas escolas, lidar com tudo isso, mas eu acho que talvez haja aí um espaço de conversa com essas famílias, né? de buscar trabalhar essas questões. E não correr para esse normal, que, de acordo com um dos meus netos, vai ser ainda mais rígido e mais limitador, porque ele já soube que não vai ter recreio. E ele, que eu acho que a razão principal que ele vai para a escola é para jogar futebol, ele já está perguntando como ele vai sobreviver sem jogar futebol, se não vai ter recreio, se não vai ter pátio. Então, é uma questão muito séria, né? Eu acho que é um bom momento para trazer os pais que eles já estão na escola, porque já tiveram essa experiência, né, de ter a escola junto, e era um bom momento para os pais terem essa acolhida na escola para discutir isso, né? Eu sei que a escola tem muito medo dos pais. Tem um medo, não é só a escola particular, porque tem medo do cliente, né? Mas a própria escola pública também tem muito medo. Mas o medo nos diminui, o medo não nos engrandece. Então, a coragem é que é uma qualidade que a gente precisa estar sempre alimentando. E alimenta no grupo. Por isso que é bom trabalhar com a prática exploratória, porque é um grupo, e a gente se alimenta nesse grupo. O grupo que está fora, mas o primeiro grupo, o mais forte, é você com seus alunos. Esse é o grupo que alimenta o professor. Claro que fora de sala de aula, ir para as reuniões, se encontrar com outros colegas, refletir e tal, alimenta. Mas essa junção entre professor e aluno, refletindo sobre questões que não têm solução e que, olhando para a Isalina, que são terapêuticas às vezes, que são terapêuticas para o professor ou para os alunos, levantando isso sem querer fazer terapia, né? Porque nós somos, afinal, professores. Daí, talvez, esse cuidado que tem que se ter de que nossa função é trabalhar conteúdos, mas de uma forma não só interessante, divertida, motivadora na superfície, mas levando questões sérias, verdadeiras, que o grupo se coloca, sem buscar soluções fáceis, sem trabalhar só para nota, só para competitividade, etc. Nada disso é fácil e não há receita, ninguém pode te, inclusive, obrigar a fazer isso. Por isso que é muito difícil. A gente às vezes nos pergunta como se transforma em política pública. É muito complicado, porque é uma política, né? Então, é uma política bottom-up, né? Grassroots movement, Kristen, if you're still there, right? Então, Adriana... Então, gente, agora a gente vai encerrar, mais uma vez agradecendo pela participação de vocês, pedindo para vocês, a Aline lembrou da gente tirar uma foto de todo mundo, então, se quem quiser ou tiver com a câmera fechada e quiser abrir para a gente registrar esse primeiro momento, né, ela vai tirar uma foto por tela, então, todos ou sorrindo, ou sorrindo. Enfim, e eu então fecho aqui agradecendo imensamente não só a Bebel, Inês, Bia, mas a todos vocês, ao grupo da Prática Exploratória, né, ao curso, ao Departamento de Letras, a todos que nos ajudam e ajudaram a estarmos aqui hoje.
E eu finalizo lembrando que na próxima quarta-feira teremos mais rodas de conversa. Olha o momento plim-plim. Né? O tema vai ser a sala de aula e seus afetos, também às 7 horas. Lembro da inscrição. E, de novo, falo para vocês que no chat ficou o e-mail da prática exploratória, caso vocês queiram continuar essa conversa em outro momento. Então, boa noite para todos e todas. Foi um prazer e tchau, gente. Tchau, Aline tirou as fotos? Tirou as fotos. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau. Muito obrigada. Obrigada. Que vontade Foi de muito ler o que vocês bom. estão escrevendo. Muito bom.